Olá! Vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos às quartas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui nesse formato, no canal, e também de forma presencial na nossa casa. Então, quem estiver passando por perto, tanto na segunda quanto na quarta-feira, será muito bem-vindo para conhecer a nossa casa. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando, é um grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo. E no momento nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos e estamos no capítulo 8º, que trata da emancipação da alma. E no capítulo 8º nós já alcançamos o item que trata da dupla vista ou segunda vista, como está lá na codificação, na pergunta, no item, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, dupla vista ou segunda vista. Então vamos lá, na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 451. Prosseguindo aqui com a pergunta número 452, Kardec vai dizer: é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Acontece de determinadas experiências que a gente vive desenvolver essa capacidade de ter dupla vista? Resposta dos espíritos: fatores como doença, aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo se encontra, por vezes, num estado específico que permite ao espírito ver o que não pode ver com os olhos. Então, segundo a resposta dada aos pelos espíritos a Kardec, alguns fatores podem sim desencadear essa faculdade, a dupla vista. E, como eles dizem, o corpo, quando estiver num estado específico, numa determinada de alteração, permite que o espírito, nós que somos espíritos, num estado de, às vezes, excitação ou de perigo, ou de uma grande comoção, um trauma muito grande, termos essa capacidade de ver com os olhos que não são os olhos do corpo, ver com os olhos da alma, do espírito que somos. Essa foi a resposta dos espíritos. Mas nessa resposta, Kardec tece um comentário onde ele vai dizer:
Os tempos de crise, de calamidades, as grandes comoções, todas as causas que superexcitam a moral provocam, por vezes, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, na presença do perigo, nos dá o meio de preveni-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a esse respeito. Então, Kardec tece esse comentário dizendo que realmente se observa quando tem situações de crise, de calamidade, de grandes emoções, acontece de as pessoas terem é como se fosse desbloqueada essa faculdade, essa percepção mais apurada, esse pressentimento de que algo vai acontecer. E ele diz, o que parece é que o divino, que o Criador, vai sempre nos apresentar meios que a gente possa conseguir dar conta das experiências. Aqui nós temos os aprendizados que nós somos, que nos acontece. Então, nessas situações, essa dupla vista, essa faculdade de percepção da alma mais apurada, de conseguir ver não só apenas com os olhos físicos, mas com os olhos da alma, com os olhos do espírito imortal que nós somos, e conseguimos captar coisas que estão além do que a gente está vendo no momento, ou do ambiente em que nós estamos tendo. Nessas situações se desenvolve sim. E isso é como se fosse um recurso do Criador a nos auxiliar a passar pelas experiências que são desafiadoras. Por quê? Porque por mais desafiadora que as experiências sejam, elas levam ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, à ampliação da nossa consciência, à integração de habilidades. Então, é sempre a favor do nosso processo. Então, essa foi a pergunta número 452. Continuando, Kardec vai perguntar: as pessoas dotadas de dupla vista têm sempre consciência disso? Porque é um estado alterado de consciência. E quando a gente não está nesse estado alterado de consciência, nesse estado de emancipação da alma, a gente se recorda, a gente sabe que a gente tem essa capacidade de, quando está nesses momentos, ter essa dupla vista, essa segunda vista. Essa é a pergunta de Kardec. Se as pessoas que são dotadas dessa faculdade têm sempre consciência disso. Quando elas não estão acontecendo, eu sei que isso pode acontecer. Vou tirar o som aqui para não ficar fazendo blim blim durante o nosso estudo, né? Então, essa é a pergunta. Se quem tem essa faculdade, quem é dotado dela, dessa segunda vista, tem consciência sempre disso. Resposta dos espíritos: nem sempre, pois para elas se trata de um acontecimento natural. Muitas delas acreditam que, se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser de forma semelhante. Então, nem sempre temos a consciência de que temos e que utilizamos essa faculdade da dupla vista. Prosseguindo com a pergunta número 454, Kardec vai dizer: poder-se-á atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais exatidão do que outras? Olha que interessante essa pergunta, né? Será que a gente pode atribuir
aquelas pessoas que têm uma perspicácia, que compreendem as coisas mais rápido, de uma forma mais exata, tem assim a capacidade de ter uma clareza das coisas de forma rápida, mas sem ter nada de extraordinário, sem ter nenhum dom, sem estar tendo nenhum movimento. É possível que essas pessoas que têm essa perspicácia, que têm essa facilidade de julgar as coisas com mais exatidão, será que essas pessoas elas têm uma espécie de dupla vista? Porque são tão rápidas, percebem, captam as coisas, percebem, têm uma visão, um entendimento das coisas mais rápido, sem terem nada de extraordinário, não são médiuns, não se dedicam a isso. É possível se dizer que essas pessoas têm uma espécie de dupla vista? Essa é a pergunta de Kardec. Kardec é danado, né? Resposta dos espíritos, né? É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Sim, é sempre o espírito que está ali, é a alma que vê. Então, tem pessoas que realmente têm uma capacidade maior. Por quê? Porque também tem um desenvolvimento de habilidades maior, conquistada nas suas diversas experiências. Então, isso faz com que elas peguem as coisas mais rápido, percebam e façam um julgamento melhor. E aí, os espíritos dizem, é a alma, é o espírito que está ali, presente, enxergando, percebendo melhor. E o véu da matéria, ele consegue penetrar de uma forma melhor do que outros. Então, é possível. E para encerrar esse item da dupla vista, essa última pergunta foi a 454, Kardec complementa ela com a 454A. Essa faculdade dupla vista, segunda vista, pode, em certos casos, dar a presciência das coisas. Então, já vimos aí mais uma vez que a dupla vista é uma faculdade do espírito. Então, não pertence apenas ao personagem atual, é uma faculdade. Se é faculdade, é do espírito. Pode, em certos casos, dar a presciência das coisas. Então, quem tem essa faculdade desenvolvida, ativada, ostensiva, pode ter presciência das coisas, um pressentimento, uma antecipação, conseguir saber, perceber, ter um pressentimento do que pode acontecer? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Sim, dá também os pressentimentos, porque há vários graus desta faculdade. E o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então, a capacidade de ver o que aconteceu antes, o que pode vir a acontecer na frente, a capacidade de perceber o que está acontecendo no ambiente em que está, mas em outros ambientes também. Então, são diversos graus dessa faculdade. E os espíritos estão dizendo aqui, na resposta dada a Kardec, que então é possível ter essa presciência, esse pressentimento, esse saber o que vai acontecer, porque tem pessoas que têm diversos graus dessa faculdade em si, que pode ter como pode ter vários. E com essa pergunta, 454A,
Kardec encerra o item que vai tratar sobre dupla vista ou segunda vista. E na semana que vem, nós vamos iniciar o estudo. Eu não falei no início, mas vou falar agora. A leitura que eu faço para vocês aqui é da tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. Vocês de casa acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então, a partir da semana que vem, nós vamos estudar e vamos fazer a leitura aqui para as nossas reflexões de um resumo teórico dos tópicos que nós já vimos até aqui. Sonambulismo, êxtase e dupla vista. Kardec fez um resumão com tudo que os espíritos responderam sobre esses estados de emancipação da alma. Sonambulismo, êxtase e dupla vista. Então, com certeza, eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira para a gente iniciar o estudo desse resumão que Kardec fez. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem. Espero vocês.